Este é o 5º domingo do Santo Tempo da Quaresma. Estamos nos aproximando da grande semana. Era assim que os antigos cristãos chamavam a Semana Santa, a grande semana. A semana que começa com o Domingo de Ramos e chega ao seu cume, ao seu ponto alto, na vigília pascal, na sagrada noite do Sábado Santo para o Domingo da Ressurreição. Então estamos às portas da Semana Santa. Que Deus nos abençoe, que o nosso olhar se dirija a Jesus, nosso Senhor, para que possamos viver bem estes dias que antecedem as santas celebrações do mistério pascal. Então, se fôssemos resumir esta leitura de Jeremias, do que fala ela? De uma nova aliança. Olhe, meu querido irmão, minha querida irmã, é muito importante a gente compreender que religião não é simplesmente uma questão de sentimento. Eu sou dessa religião porque me sinto bem. Não. Religião é primeiramente uma questão de verdade. Existe uma religião verdadeira e existem religiões que não são legítimas, que são religiões com toda a boa vontade dos seus membros, mas são falsas. Falsa aqui no sentido de que é um engano. As pessoas de boa vontade procurando a Deus, mas não são reveladas por Deus. Por que eu estou dizendo isto? Veja, nós cristãos dizemos que somos o povo da nova e eterna aliança. Que Israel é o povo da antiga aliança. Os judeus não gostam dessa história. Os israelitas, os israelenses, não gostam dessa história. Mas veja, o próprio Antigo Testamento predisse o cristianismo. O próprio Antigo Testamento anunciou o Messias, Jesus, e com a vinda do Messias e o dom do seu Espírito, o estabelecimento de uma nova e eterna aliança. Então, quando o cristianismo diz, quando nós cristãos dizemos que em Cristo nós somos o novo povo de Deus, não estamos inventando uma mentira, não estamos nos apoiando numa ilusão, mas estamos apenas dizendo que em nós se realizou o que Deus já anunciara na própria fé de Israel. É o caso dessa primeira leitura. Olha o que diz o Senhor. Eis que virão dias em que concluirei com a casa de Israel e a casa de Judá uma nova aliança. Então, a primeira aliança, a aliança entre Deus e o seu povo, foi a aliança do Sinai. Muitas vezes Deus ofereceu alianças. Vamos lá. A aliança com Abraão. Deus selou uma aliança com Abraão, prometendo que daria a Abraão uma descendência, que é o povo de Israel, e uma terra onde esta descendência iria viver, que é a Terra Santa, a terra prometida por Deus, a terra que se chamava Canaã e se tornou Eretz Israel, a terra de Israel. Pois bem, Deus fez essa aliança com uma pessoa, com Abraão, e depois com Isaque e Jacó. Mas no Monte Sinai, Deus fez a aliança com o povo todo, o povo de Israel. Agora sim, uma aliança com todo o povo. Eu serei o vosso Deus, vós sereis o meu povo. Pronto. E esta aliança foi selada com o sangue de um cordeiro. Moisés, depois que leu as palavras da lei, da aliança para o povo, Moisés matou um cordeiro, colocou o sangue numa bacia, uma parte do sangue ofereceu a Deus, juntamente com os miúdos do cordeiro, e o restante ele aspergiu sobre o povo. Ou seja, aspergindo sobre o povo, atenção, significa que Deus e o povo contraíram uma aliança. Deus e o povo fizeram uma aliança. Atenção para isso, porque é muito importante. Você pode ver isso no capítulo 20
24 do livro do Êxodo, capítulo 24. Veja no versículo 3. Moisés foi transmitir ao povo todas as palavras e todos os decretos do Senhor. O povo respondeu em coro: faremos tudo o que o Senhor nos disse. Então Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. É um contrato, é um acordo. Deus dá os termos do acordo. O povo diz: eu aceito, nós aceitamos. Veja agora o versículo 5 deste capítulo 24 do Êxodo. Em seguida, mandou alguns jovens israelitas oferecer holocaustos e imolar novilhos como sacrifícios de comunhão ao Senhor. Moisés pegou a metade do sangue, colocou-o em vasilhas e derramou a outra metade sobre o altar. Tomou depois o livro da aliança e o leu em voz alta ao povo, que respondeu: faremos tudo o que o Senhor falou e obedeceremos. Moisés pegou então o sangue, aspergiu com ele o povo e disse: este é o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, referente a todas estas cláusulas. Então, isto, o capítulo 24 do livro do Êxodo. Vejam, Deus então, no Sinai, faz uma aliança, agora não com um homem, não com um personagem específico. A aliança agora é com o povo todo, com o povo de Israel. Ora, essa aliança, nós podemos resumi-la numa palavra: eu serei o vosso Deus. Vós tereis somente a mim por Deus, e vós sereis o meu povo. Ora, Israel quebrou esta aliança. Israel, depois que entrou na Terra Santa, muitas vezes adorou ídolos, muitas vezes esqueceu o seu Deus. Lembre da primeira leitura de domingo passado, do segundo livro das Crônicas, que conta o resumo dessa tragédia. Então, hoje, pela boca do profeta Jeremias, Deus anuncia que fará uma nova aliança, uma outra aliança. Eis que virão dias. Que dias? Os dias do Messias. Os dias do Messias. Eis que virão dias em que concluirei com a casa de Israel e a casa de Judá uma nova aliança. Está aqui, está anunciada, está profetizada. Não como a aliança que fiz com seus pais, quando os tomei pela mão para retirá-los da terra do Egito. Esta aliança de Êxodo 24 que nós acabamos de ler, que eu li para vocês. Esta aliança, Israel rompeu com a sua infidelidade. Israel quebrou. Então, não como a aliança que fiz com seus pais, quando os tomei pela mão para retirá-los da terra do Egito, e que eles violaram. Mas eu fiz valer a força sobre eles, diz o Senhor. Que história é essa? Quando foi que Deus fez valer a força sobre Israel? Sobretudo no exílio de Babilônia. Quando Deus, no ano 722 a.C., deportou, através dos assírios, todo o povo do reino do norte, do reino de Israel. E depois, em 587 a.C., destruiu Jerusalém, incendiou o templo, deu fim à arca e deportou, através dos babilônios, o reino do sul, o reino de Judá, para a Babilônia. Então Deus diz: olha, eu vou fazer uma nova aliança, não como esta antiga que pôde ser violada. E eu tive que mostrar a minha força a Israel. Aí o Senhor continua: esta será a aliança que concluirei com a casa de Israel depois desses dias. Que dias? Depois do Antigo Testamento, depois do tempo da preparação. Eis aqui a aliança: imprimirei minha lei em suas entranhas, e hei de escrevê-la em seu coração. Serei seu Deus, e eles serão o meu povo. Atenção, atenção. Aqui o profeta Jeremias anuncia que a nova aliança será interior.
será no Espírito. Deus derramará o Espírito, veja, sobre eles. Imprimirei a minha lei nas suas entranhas. A antiga aliança estavam lá as tábuas da lei. Israel desobedeceu. Agora Deus quer mudar o coração do seu povo. É uma aliança no Espírito. Quando é que se cumpre esta aliança? Com a Páscoa de Cristo e o dom do Espírito Santo. Quando foi que Cristo derramou o Espírito sobre a igreja? Na festa de Pentecostes. Preste bem atenção. A festa de Pentecostes era uma festa judaica. O que os judeus celebravam nessa festa? O dom da lei. Quando Deus deu a lei ao seu povo no Sinai e selou a aliança com ele. Então, o que acontece em Pentecostes? Olhe lá nos Atos dos Apóstolos. Há, primeiro, os mesmos fenômenos que houve no Monte Sinai. Tremor, vendaval, fogo. Aquilo que houve no Sinai, quando Deus foi dar a lei, vai haver agora no cenáculo em Pentecostes. E aí Deus derrama o Espírito de amor, o Espírito Santo, o Espírito de Jesus. Veja, é a nova aliança. Não é uma lei exterior, é uma lei interior. É o dom do Espírito. Porque o Espírito nos convence de que Deus é Pai. O Espírito nos convence de que Jesus é o Senhor. O Espírito nos mostra a verdade e nos dá força de praticá-la. Por isso, olha o que diz aqui a profecia de hoje. Imprimirei minha lei em suas entranhas e hei de escrevê-la em seu coração. Serei o seu povo e eles serão. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Está aí a aliança. É o mesmo pacto do Antigo Testamento, só que agora é com Israel renovado. Esse Israel renovado é a igreja. Mas é o mesmo sonho de Deus, o mesmo xodó de Deus. Ele ser nosso Deus totalmente. A gente não dividir o coração com outros deuses. Dinheiro, sexo, sucesso, bebedeira, ganância, apego a coisas, a pessoas, a ideias. Então, não dividir nosso coração com outros deuses. Eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Deus ser só Deus para nós. E Deus tomar a nós, a igreja, o novo Israel, nascido nas águas, não no Mar Vermelho, mas nas águas do batismo, alimentado não com o maná, mas com a Eucaristia. Vejam, caminhando não no deserto do Sinai, mas no deserto deste mundo, rumo à terra prometida, não aqui na terra, mas no céu, porque a Jerusalém do alto é livre e é nossa mãe. Então, Deus sela uma nova aliança conosco. Essa aliança é na força do seu Espírito. Por isso, olha o que diz o versículo 34 dessa leitura. Não será mais necessário ensinar seu próximo ou seu irmão, dizendo, conhece o Senhor. Todos me conhecerão, do menor ao maior dele. Pois perdoarei suas maldades e não mais lembrareis o seu pecado. Então, é uma nova aliança no Espírito Santo. Por que é que não precisa mais um convencer o outro? Porque o Espírito nos convence. É um convencimento interior. Claro que precisa a pregação. São Paulo diz que a fé entra pelo ouvido. Deus quis salvar o mundo pela loucura da pregação. Claro que é preciso que um exorte o outro, que um anime o outro, que um corrija o outro. Claro que é preciso o bispo, sucessor dos apóstolos, pastorear, animar a igreja. Claro que é preciso o padre na paróquia. Claro que os vários ministérios e carismas são necessários para a gente reavivar a fé uns dos outros. Um conselho que você dá, uma palavra que você dá a um irmão, reaviva, renova, fortalece a fé dele. Mas tudo isso só tem efeito se por dentro o Espírito de Deus confirmar a palavra ouvida. É o Espírito de Cristo que convence que Jesus é Senhor e que Deus é Pai. Então,
É disso que o profeta Jeremias está falando, de uma nova aliança. E não é só Jeremias que fala, não. Há outros exemplos no Antigo Testamento. Eu vou dar somente mais um, basta mais um. Você pegue depois o profeta Ezequiel, capítulo 37, versículos 23 a 28. Ezequiel 37, 23 a 28. Também aí o Senhor anuncia uma nova aliança. E diz que quem vai reinar sobre Israel será o seu servo Davi. Ora, Davi, entenda aqui, um descendente de Davi, que é o Messias. É o Messias. Então está aqui, meus queridos irmãos, prenunciada uma nova aliança. Essa leitura está aqui hoje porque estamos nos aproximando da festa da Páscoa. E veremos o Cordeiro Pascal, Jesus, derramar o seu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Quando Jesus, na última ceia, diz, bebei, é a nova aliança no meu cálice, a nova e eterna aliança, Jesus está dizendo que a sua morte é para selar esta aliança anunciada pelos profetas. Desta aliança nascerá um novo povo, como da antiga aliança nasceu o Israel segundo a carne, o Israel da descendência de Abraão. Na nova aliança nascerá do sangue da nova aliança um novo Israel, agora unido pelo Espírito de Cristo. Entenda, esse Espírito aqui não quer dizer unido pela mente, unido pelo sentimento. Não, é unido pelo Espírito de Cristo, pelo Espírito Santo. Nós dizemos na missa, o amor de Cristo nos uniu. O amor de Cristo é o Espírito de Cristo. Eu já disse isto aqui várias vezes. A glória de Deus é o Espírito Santo. O poder de Deus é o Espírito Santo. Por isso diz a Maria, Gabriel diz, o poder de Deus te cobrirá com a sua sombra. É o Espírito Santo. Ele é o amor de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus, a presença de Deus. Tudo isso é o Espírito Santo. Então é o Espírito que, habitando em nós, nos dará esta vida nova que nos vem de Cristo. É por isso que Jesus disse na última ceia, é do vosso interesse que eu parta. Se eu não partir, o Espírito não virá a vós. Mas se eu me for, se eu partir, eu o enviarei. E ele dará testemunho de mim, exatamente dentro do seu coração. É uma coisa que a gente devia pensar mais. Meu Deus, como é que nesse mundo pagão eu vou crer? Tudo grita que tu não existes. E, no entanto, eu tenho a certeza de que tu existes. Olhe, essa certeza, que é a fé, não é mérito seu, não. É porque o Espírito convence você. Se o Espírito não convencesse você que Jesus é Senhor e que Deus é Pai, você estaria frito. Você já estaria largado a fé. Sem o Espírito, tudo fica escuro, tudo fica frio, tudo fica sem graça, sem força. É o Espírito da nova e eterna aliança. Por isso o Senhor diz, não será mais necessário ensinar seu próximo ou seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, todos me reconhecerão, do menor ao maior deles, pois perdoarei sua maldade e não mais lembrarei o seu pecado. O sangue de Cristo. Cristo entrega o Espírito na cruz e do seu lado sai a água do batismo e o sangue da Eucaristia, ou seja, a igreja. A igreja existe porque Cristo entregou o Espírito. Entrega ao Pai e entrega à igreja. Olhe, pense bem nessas coisas. Pense bem nestas coisas. É por isso que a gente não deveria nunca se angustiar. A igreja deve pregar, mas sem estresse. Nós pregamos. O efeito da pregação não pertence a nós, pertence ao Senhor. É o Senhor que, dando o Espírito aos fiéis, suscita a fé. Pois bem, depois da música, nós vamos rezar juntos um pedaço do Salmo 50, que é o Salmo de pedido de perdão. E é interessante que o Salmo vai dizer, criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Está vendo? Este espírito decidido dentro de mim, que purifica o meu coração,
para cumprir interiormente a lei de Deus, eu só posso ter com o Espírito Santo. Por isso o Salmo vai dizer também: ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Este Espírito recebido no batismo me convence que Jesus é o Senhor e purifica o meu coração. Porque todo aquele que crê nele, que o confessa, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro, diz a primeira carta de João no capítulo 5. Vamos agora rezar alguns trechos do Salmo 50, o Salmo responsorial deste 5º domingo da Quaresma, ano B. Lembrem, o Salmo responsorial na missa não pode ser substituído por outro salmo, nem por um canto de meditação, nunca por um canto de meditação. O salmo é palavra de Deus, é parte da liturgia da palavra. E a gente não podia fazer um canto inspirado no salmo. Por exemplo, está lá o Salmo 138. A gente não poderia cantar aquele canto: Senhor, eu sei que tu me sondas. Não. Uma coisa é o salmo, outra coisa é um cântico inspirado no salmo. O salmo tem que ser a palavra de Deus como está lá, recitado. Agora, você pode cantar o canto inspirado no salmo na hora da comunhão. Aí você canta: vós sois meu pastor, ó Senhor, tu és, Senhor, meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Mas não se pode, é como a leitura da missa. O salmo faz parte da liturgia da palavra. Quer ver outra coisa? Se você olhar lá no livro das leituras, também tem a aclamação ao evangelho. Tem um versinho. Não deveria ter cântico de aclamação, a não ser aquele que está lá. Se canta um aleluia, no tempo da Quaresma, louvou a vós, ó Cristo, e se canta em retotom ou com a melodia, o versinho. O versinho. Porque o canto de aclamação deve ser uma aclamação ao Senhor. E curtinho. Às vezes se canta um canto de aclamação quilométrico. Não, é curtinho. É o tempo de o padre pedir a bênção a Deus para proclamar o evangelho e ir até o ambão. E proclamar o evangelho. Pois bem, vamos escutar o Salmo 50. Eu já disse no bloco anterior. O salmista pede: não me afasteis de vossa face, ó Senhor, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. O Espírito que a gente recebeu no batismo, o Espírito no qual foi selada a nova e eterna aliança no sangue do Senhor Jesus. Vamos ver, vamos acompanhar. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte. Os evangelhos dizem que Jesus, na quinta-feira santa, no Horto das Oliveiras, começou a angustiar-se e a entristecer-se. São Marcos, no capítulo 14, diz assim mesmo: ele começou a apavorar-se e a entristecer-se. É um quadro depressivo. E Jesus então clamava prostrado por terra: Pai, se este cálice puder passar de mim sem que eu beba. Jesus teve medo da morte. Jesus angustiou-se diante da morte. E entregou-se por pura obediência amorosa ao Pai e por amor à humanidade. Pois bem, o autor da carta aos Hebreus vai mais longe. Ele conhece uma tradição diferente. Ele diz que não só uma vez Jesus rezou assim chorando. Olha o que ele diz: nos dias de sua vida terrestre, nos dias da sua carne neste mundo, Jesus dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte. Então, à medida em que nosso Senhor ia vendo que ia morrer, à medida em que percebia que iria o seu destino passar pela morte violenta, ele vai pedindo ao Pai na sua oração que o livre da morte. E é um pedido angustiado, é um pedido doloroso, como é o pedido na minha vida, na sua vida, quando vêm as contradições, numa doença, num desemprego,
numa angústia, numa situação dolorosa, a gente diz: Senhor, livra-me desta hora. Senhor, eu não aguento mais. Faze com que essa situação pare. Senhor, onde tu estás? Muda, Senhor, a situação. Então Cristo pediu ao Pai. Mas veja, ele obedeceu. Não se faça a minha vontade, mas a tua. Esse é o grande desafio. Cristo confiou no Pai, mesmo na dor, mesmo no sofrimento. Como diz o livro de Jó: ainda que ele me matasse, eu esperaria nele. Então, o Senhor pediu ao Pai que o livrasse da morte. E olha o que diz ainda o autor sagrado: e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mas como foi atendido? E aquela sexta-feira santa? E aquela cruz, aqueles cravos, aquele sangue e o sepulcro? Aí é que está: foi atendido porque foi libertado da morte e ressuscitou. Deus nos atende de um jeito que a gente não espera. É por isso, querido irmão, querida irmã, que a gente deve sempre pedir. Pedi e recebereis. Mas deve estar pronto para aceitar a vontade de Deus, como ela vem. Vontade de Deus que muitas vezes a gente não compreende. Caminho de Deus que muitas vezes nos coloca em crise. Cristo foi atendido por causa da sua entrega a Deus. Aquele que se abandonou nas mãos de Deus, Deus não o abandonou na morte. E olha ainda o que diz o autor sagrado: mesmo sendo filho, ou seja, mesmo sendo o filho, aprendeu o que significa a obediência por aquilo que ele sofreu. Não tem jeito. Não tem jeito. A obediência a Deus me traz sofrimento. Por quê? Por que é que a obediência traz sofrimento? Porque é sair do meu jeito de ver, é sair do meu jeito de pensar, da minha medida, da minha lógica, para ver e pensar e viver do jeito de Deus. Exige uma morte minha. É como se eu arrancasse a mim mesmo de mim, para ir para mim do jeito de Deus. Então Cristo passou por isso. A obediência não é fácil. Nunca é fácil. Ah, mas vai me frustrar. Ah, mas eu tenho direito. Não. Se você obedece por amor a nosso Senhor, você encontra um sentido e paz e alegria na obediência, mesmo ela sendo difícil. Mesmo sendo difícil. E por que eu devo obedecer? Para imitar o Cristo que se fez obediente até a morte e morte de cruz. Para estar unido a Ele. Então, mesmo sendo o filho amado, o filho querido, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. E para terminar, o versículo 9. Mas na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Que coisa impressionante. Exatamente porque obedeceu até derramar o sangue, e o sangue significa a vida. Porque ele consumiu a sua vida entregando ao Pai, amorosamente, ele se tornou causa de salvação para todos nós. Pela sua cruz, pelo seu sangue derramado, pela sua obediência amorosa, nós fomos salvos. Está aí. A salvação do mundo passa pela obediência a Deus. Ainda hoje é assim. Então aqui o autor sagrado já nos coloca diante de Cristo na sua dor. Aqui a leitura de hoje, esta segunda, já nos dá o sentido da paixão de Cristo. Então a nova aliança, ela vai ser selada no sangue de Cristo, quer dizer, na vida dada, na vida derramada, obedientemente, dolorosamente por Cristo diante do seu Pai, pela salvação do mundo.
Tá aí, meus irmãos, eu dou o docinho de leite para quem explicar esse evangelho de hoje bonitinho, sem enrolar nenhum versículo. Será que você explica? Porque, repare, começa com os gregos e depois os gregos desaparecem. Então, vamos apostar um doce de leite. Veja, o que é que Nosso Senhor quer dizer no evangelho de hoje? Preste atenção, é muito bonito, é muito bonito. Naquele tempo, havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Aqui é o capítulo 12 de João. No capítulo 13, João começa a narrar a Páscoa de Jesus. É o último ano da vida de Jesus. É a festa na qual ele vai morrer. Jesus já está em Jerusalém para a Páscoa da sua morte. A sua Páscoa. Você sabe que o templo de Jerusalém era dividido em partes. No miolo estava o Santo dos Santos, onde só o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano, no dia da expiação, o Yom Kippur. Depois tinha o santo, onde se ofereciam os sacrifícios. Tinha depois o pátio de Israel, onde os homens de Israel podiam entrar. Tinha ainda o pátio das mulheres. E lá fora, antes das colunas do templo, estava o pátio dos gentios. Ali os pagãos podiam entrar, mas não podiam passar dali. Ali havia várias inscrições avisando em grego, em hebraico, em latim, que o pagão que entrasse no templo seria condenado à morte. Vejam, quem são esses gregos? Grego aqui é todo aquele que não é judeu. Não é? Grego aqui é o pagão. São pagãos tementes a Deus. Eles admiram, adoram o Deus de Israel, admiram a religião dos judeus, mas não são circuncidados. Não são judeus praticantes. São pagãos. Ora, eles ouviram falar de Jesus. Eles querem ver Jesus, mas não podem, porque Jesus está lá dentro, no pátio de Israel. Jesus estava pregando lá dentro. E esses pagãos estão fora, veja, no pátio dos gentios. Está certo? Então, eles aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida da Galileia. É interessante isso. Filipe é de uma região onde havia muitos pagãos. Galileia das nações, região mestiça. Então, por isso eles procuram Filipe. Alguém deve ter dito, aquele ali entende grego. Aquele ali, fale com ele que ele é mais amigo dos pagãos. Por isso eles vão a Filipe. E o que eles pedem a Filipe? Eles pedem a Filipe o que a humanidade toda pede. Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Esse ver Jesus, esse ver no Evangelho de João, é ver com fé. É crer em Jesus. Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Só que eles não podem. Filipe então combinou com André e os dois foram falar com Jesus. Foram dizer, olha, estão aí fora os gregos que querem te ver. Observe que Jesus não sai, não vai vê-los. Não sei se você ouviu isso. Não diz que Jesus saiu e foi ver. De modo nenhum. Tá certo? Queremos ver Jesus. E aí, veja só. Jesus respondeu-lhes. Respondeu a André e a Filipe. Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. O que é que Jesus está dizendo aqui? Eu não vou lá ver esses gregos. Eu não vou. Mas o fato de eles estarem aqui é um sinal. Chegou a hora em que esses gregos vão poder me ver. Chegou a hora em que todos os povos vão poder me ver com fé. Crê em mim. Quando vai chegar essa hora? Que hora é essa que chegou? É a hora da cruz. Jesus não vai lá ver esses gregos. Esses gregos só poderão vê-lo depois que ele morrer e ressuscitar. Lembre que Jesus disse isso o tempo todinho. Por exemplo, olhe lá no capítulo 10 de São Mateus. Olhe na sua Bíblia. Mateus 10, versículos 5 a 6. Quando Jesus manda os apóstolos em missão, ele diz, não entreis nas casas dos pagãos.
não vos dirijais aos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Durante os dias de Jesus nesse mundo, ele não se dirige aos pagãos. Não adianta, ele não vai sair para falar com esses gregos. De jeito nenhum. Os gregos vindo a ele são um sinal que está chegando a hora dos pagãos. Por isso ele diz: chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Filipe, André, para que esses gregos me vejam, é preciso que primeiro eu morra, que eu ressuscite, que dê o Espírito e que o Evangelho seja pregado. Por isso ele diz, olha, diz a André e Filipe: em verdade vos digo a vocês dois, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. André, Filipe, tudo tem seu tempo. Eu vou morrer. Eu sou o grão de trigo que vai morrer. E vai ser uma planta que vai dar uma espiga cheia de grãos. Todos os povos da terra serão a minha colheita. Chegará a hora em que esses gregos irão me ver. Irão crer em mim. Mas é preciso primeiro que eu morra. Que o grão de trigo morra. E isso custou a Jesus. Custou, lembre da segunda leitura. Com clamor e lágrimas ele pediu ao Pai que o livrasse da morte. E aí Jesus agora está falando dele. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta da sua vida neste mundo, conserva-la para a vida eterna. Então esse é o caminho de Jesus. Para que o mundo creia, é preciso que Jesus seja o grão de trigo que morre para ressuscitar. E tem mais. Jesus diz ainda a Filipe e André: se alguém me quer seguir, siga-me. E onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Então vocês querem participar da minha missão de salvar o mundo? Vocês que estão vindo aqui me pedir para ir ver os gregos, sigam-me. Morram também comigo, para dar vida ao mundo. Então está aí. E aí, quando Jesus fala isso, que tem que morrer, que tem que ser grão de trigo triturado para que esses gregos possam ser salvos, ele começa a se angustiar. Veja o que disse a carta aos Hebreus. Muitas vezes ele pediu com clamor e lágrimas. Olha aqui. E aí ele diz: agora sinto-me angustiado de pensar nisso, que tenho que morrer para esses gregos me verem. Mas o que eu direi? Pai, salva-me desta hora. Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Mas isso Jesus disse sofrendo. Isso Jesus disse com medo. Lembre da carta aos Hebreus. Ele pediu muitas vezes ao Pai que o livrasse da morte. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu o glorifiquei. Glorifiquei no batismo, quando o Espírito desceu. Glorifiquei no Tabor. Eu o glorifiquei. E glorificarei novamente. Quando? Na ressurreição. Entrega-te, meu filho, a mim. Entrega-te. Morre como o grão que morre. Eu te farei viver. Eu te elevarei na cruz e na glória. Para que toda a humanidade, para que esses gregos possam ser salvos em ti. Está aí o sentido do Evangelho. A multidão que aí estava e ouviu, dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam: foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu e disse: essa voz que ouvistes não foi por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso. Eu vou morrer, destruído pelo pecado, mas no fim eu é que destruirei o pecado. E toda a humanidade será salva. Esses gregos que estão fora, que não podem entrar no templo, entrarão no templo do meu corpo. E judeus e gregos serão um só corpo, um novo povo, de uma nova aliança no meu sangue. Olha a primeira leitura. E serão a igreja. Tá certo? Olha aqui. E eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Tiago, Filipe, André, diga a esses gregos que esperem. Quando eu for levantado na cruz, aí vai se cumprir
a palavra da profecia de Zacarias. O que é que os gregos querem? Ver Jesus. Os gregos simbolizam quem? Os pagãos. São os pagãos que vão furar Jesus com a lança. O que é que João diz? Isso aconteceu para cumprir a Escritura. Contemplarão, verão aquele a quem traspassaram. Os gregos vão ver Jesus na cruz. Veja, na cruz. Elevado na cruz. Eu, quando for elevado, atrairei todos a mim. Elevado na cruz e elevado na glória. Agora sim. Então Jesus falava assim para indicar de que morte iria morrer. Compreende, meu irmão? Compreendeu agora o Evangelho? Agora pode comer o seu doce de leite, agora que compreendeu. Então veja, o que nosso Senhor quer dizer é isso. Filipe, André, esses gregos me verão com a minha Páscoa. Verão porque eu darei a minha vida. É preciso que eu morra para que eles me vejam. É preciso que o grão de trigo morra para dar fruto. E o fruto será a humanidade toda. Eu não vou lá fora ver esses gregos. Não. Na cruz eles me verão. Contemplarão aquele a quem eles mesmos traspassaram. Porque foi um soldado pagão que traspassou Cristo. É ele elevado na terra. É pela sua cruz que eu, você, nós que éramos pagãos, fomos salvos por Jesus. Repare como é bonito esse Evangelho. A gente, olhando assim, diz, mas que conversa mais sem pé nem cabeça. Entra por uma de pinto, sai por outra de pato, muda o assunto no meio, não mudou nada. O Evangelho de hoje todinho é Jesus respondendo o apelo de Filipe e André para que ele saísse, fosse para o pátio dos gentios para ver os gregos. Não adianta. Não é para ele ver os gregos, é para os gregos vê-lo. Não adianta. Não adianta. Tem que sair do templo do judaísmo. Tem que sair da antiga aliança. É no novo templo. Que templo é esse? O corpo de Cristo. Destruir esse templo de Jerusalém. E em 3 dias eu vou levantar o templo verdadeiro, o meu corpo, cheio do Espírito. E aí sim. Porque já não é mais nesse monte Garizim, da Samaria, Jesus vai dizer a samaritana, nem mais no monte Moriá, em Jerusalém, que adorareis o Pai. Mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Aí os gregos poderão ver Jesus, vê-lo glorificado, vê-lo como Senhor. É o que nós vemos. A igreja, na sua grande maioria, vem dos pagãos. Desses gregos, eu, você, que viu Jesus. A gente vê Jesus como nosso Senhor e Salvador. Eu espero que nos dias da Semana Santa você possa ver Jesus, vê-lo na cruz, vê-lo ressuscitado. Quem participar das celebrações da Semana Santa, quem não pecar indo para a sua casa de praia, casa de fazenda, vejam, para a sua viagem turística, um cristão não faz nada disto na Semana Santa. Se você participar das celebrações sagradas da Semana Santa, você verá Jesus. Vê-lo-á na cruz, traspassado, e vê-lo-á ressuscitado. Contemplarão aquele a quem traspassaram. Quando eu for levantado da terra, atrairei a mim todas as coisas. Olhe, meu irmão, se você não se confessou ainda, se confesse, já está no tempo, para celebrar bem a Santa Páscoa. Não deixe de fazer isso, está certo? Eu queria terminar com uma oração a nosso Senhor. Nós queremos sim te servir, Senhor nosso. Dá-nos a força de te seguir até onde estás. Estás na cruz e estás na glória. Jamais chegaremos a glória, sem passar por aquela, a cruz. Porque quem não ama a tua cruz, não verá a tua luz, a luz da tua glória. Senhor, concede-nos como fruto da Santa Quaresma, um coração generoso para ir contigo, fazendo como tu a vontade do Pai na nossa vida. Senhor, dá-nos a graça de unirmos-nos mais intensamente a ti, nestes benditos e santos dias que se aproximam, nos quais faremos memorial nos santos mistérios da tua paixão, morte e ressurreição, pelas quais fomos salvos e libertos. Dá-nos caminhar com alegria na mesma caridade que te levou a entregar-te à morte no teu amor pelo mundo. A ti a glória, ó Cristo Deus, hoje
e para sempre. Amém. E que te abençoe, meu querido irmão, te abençoe, minha querida irmã, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.